Eu nunca vou esquecer o dia em que Eustáquio entrou na minha sala sem bater na porta, com aquele terno italiano de R$ 3.000 e aquele cheiro de uísque caro que parecia gritar superioridade. Era uma terça-feira comum, eu estava terminando um relatório no meu pequeno escritório em casa quando ouvi a porta se abrir com força. Meu coração disparou porque eu sabia que Ingrid tinha saído para fazer compras e ninguém mais tinha a chave do apartamento. Quando virei a cadeira e vi meu sogro parado ali, com aquela expressão que misturava desprezo e determinação, algo dentro de mim já sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Meu sogro me ofereceu 500 mil para abandonar a filha dele. O que fiz depois chocou a todos. Deixe eu voltar um pouco para vocês entenderem toda essa loucura. Meu nome é Carlos Daniel, tenho 32 anos e sou analista de sistemas. Conheci Ingrid há 5 anos num evento de tecnologia em São Paulo. Ela estava lá representando a empresa do pai, uma multinacional de logística que movimenta milhões por mês. Eu era apenas mais um nerd apaixonado por códigos e café forte. Quando nossos olhos se cruzaram naquele salão cheio de executivos, eu juro que senti algo diferente. Ela era linda, claro, com aqueles cabelos castanhos que caíam perfeitamente nos ombros e aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas não era só isso. Tinha uma tristeza nos olhos dela, uma solidão que eu reconhecia porque também carregava a minha. Começamos a conversar sobre coisas bobas, sobre como aqueles eventos corporativos eram entediantes, sobre como a gente preferia estar em qualquer outro lugar. Ela me contou que odiava trabalhar para o pai, que se sentia uma prisioneira de ouro numa gaiola de expectativas impossíveis. Eu contei que tinha crescido sem pai, criado só pela minha mãe que fazia faxina em 3 casas diferentes para me dar educação. A conexão foi instantânea e avassaladora. 3 meses depois estávamos morando juntos. 1 ano depois nos casamos numa cerimônia simples, contra todos os protestos de Eustáquio. Desde o primeiro dia, meu sogro deixou claro que eu não era bom o suficiente para a filha dele. Nas reuniões de família, ele me apresentava como o marido da Ingrid com aquele tom de voz que deixava subentendido que eu era temporário, um erro que ela logo corrigiria. Nas festas de fim de ano, ele fazia questão de mencionar os ex-namorados dela, todos empresários, médicos, advogados de prestígio. Eu engolia seco e segurava a mão da Ingrid com mais força, lembrando a mim mesmo que o amor dela por mim era real, que a gente tinha construído algo verdadeiro longe daquela toxicidade. Mas naquela terça-feira, quando Eustáquio invadiu minha casa, eu percebi que ele tinha cansado de esperar. Ele se sentou na minha frente sem ser convidado, cruzou as pernas com aquela postura de quem está acostumado a ser obedecido e tirou um envelope pardo do bolso interno do paletó. O silêncio entre nós era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Ele colocou o envelope sobre minha mesa, bem em cima do teclado do computador, e me encarou com aqueles olhos cinzentos e frios que pareciam avaliar quanto eu valia. 500 mil reais, Carlos Daniel. Ele disse meu nome completo daquele jeito, pausado, como se estivesse assinando minha sentença de morte. 500 mil reais para você desaparecer da vida da minha filha. Você assina uns papéis, pega esse dinheiro e some. Vai para outro estado, outro país, não me importa. Mas você sai da vida dela e nunca mais volta. Eu fiquei paralisado. Não era nem a quantia absurda que ele estava oferecendo, era a frieza, a certeza com que ele acreditava que todo homem tem um preço. Que eu tinha um preço. Minha primeira reação foi rir, porque aquilo parecia tão surreal, tão fora da realidade que eu achei que era uma pegadinha. Mas quando olhei nos olhos dele e vi que estava falando sério, a raiva começou a subir pela minha garganta como lava. Você acha que eu estou com a sua filha por dinheiro? Consegui falar, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Eustáquio sorriu, mas era daqueles sorrisos que não chegavam aos olhos, daqueles sorrisos que são mais assustadores que uma cara fechada. Eu acho que todo homem tem um preço, ele respondeu. E 500 mil é mais do que você vai ganhar em toda a sua vida miserável trabalhando com computadores. A humilhação queimava. Eu queria expulsá-lo dali, gritar, mostrar o envelope de volta goela abaixo. Mas uma parte da minha cabeça, aquela parte calculista que me fez ser bom no que faço, começou a pensar. Comecei a me perguntar o que um homem como Eustáquio estava realmente com medo. Porque aquela proposta não era só sobre me comprar, era sobre desespero. Um homem que tem tudo não oferece R$500 mil se não estiver desesperado. Eu peguei o envelope. Vi os olhos dele brilharem com vitória prematura. Abri devagar e vi que dentro não tinha dinheiro, tinha documentos.
Um contrato elaborado por advogados caros, cheio de cláusulas e termos jurídicos que basicamente diziam que eu me comprometia a me divorciar da Ingrid, a nunca mais contatá-la, a desistir de qualquer direito sobre bens conjugais e a assinar um termo de confidencialidade. E junto com o contrato tinha um cheque nominal a mim no valor de R$500 mil. Por que agora? Eu perguntei, ainda segurando aqueles papéis. Vocês estão casados há 4 anos, ele disse, e minha filha está infeliz. Ela não te ama mais, Carlos Daniel. Ela só tem pena de você. Está esperando o momento certo para terminar, mas não tem coragem de te machucar. Eu estou te oferecendo uma saída digna. Você fica rico e ela fica livre para encontrar alguém da altura dela. As palavras dele eram como facadas. Porque tinha uma parte de mim, aquela parte insegura que nunca tinha ido embora completamente, que se perguntava se ele estava certo. Ingrid tinha andado distante nas últimas semanas. Chegava tarde do trabalho, passava horas no celular, parecia estar sempre cansada demais para conversarmos de verdade. Eu tinha atribuído ao estresse, aos projetos da empresa, mas e se fosse mais que isso? E se ela realmente estivesse infeliz? Eu preciso pensar, foi tudo o que consegui dizer. Eustáquio se levantou, ajeitou o paletó e me deu aquele olhar de quem já tinha vencido. Você tem até sexta-feira, ele disse. Depois disso a oferta expira e as coisas vão ficar muito mais complicadas para você. Pode acreditar. Quando ele saiu, eu fiquei ali sentado por horas olhando para aqueles documentos. R$500 mil. Era dinheiro suficiente para mudar minha vida. Para pagar todas as dívidas, ajudar minha mãe a se aposentar, começar meu próprio negócio. Era tentador de um jeito que me fazia ter nojo de mim mesmo por sequer considerar. Mas eu amava a Ingrid. A amava de verdade. Ou será que eu estava apenas me agarrando a ela porque tinha medo de ficar sozinho? Naquela noite, quando Ingrid chegou em casa, eu a observei de um jeito diferente. Tentei encontrar sinais de que ela não me amava mais, de que estava apenas aguentando nossa relação por pena. Ela me cumprimentou com um beijo rápido, comentou que estava exausta e foi direto tomar banho. Durante o jantar, ela mal tocou na comida e passou a maior parte do tempo checando o celular. Quando tentei puxar conversa sobre nosso aniversário de casamento que estava chegando, ela deu respostas vagas e mudou de assunto. Eu estava começando a achar que Eustáquio tinha razão. A paranoia estava me consumindo. Na quinta-feira, um dia antes do prazo que meu sogro tinha dado, eu não aguentei mais. Esperei Ingrid sair para o trabalho e fiz algo que nunca tinha feito antes, algo que me envergonha até hoje. Peguei o laptop dela que estava em cima da cama e tentei desbloqueá-lo. Eu sabia a senha, a gente nunca teve segredos. Ou pelo menos eu achava que não tinha. O que eu encontrei me destruiu. Havia mensagens, dezenas delas, entre Ingrid e um cara chamado Fernando. As conversas eram íntimas, cheias de emojis de coração, de planos para se encontrarem, de referências a momentos que eles tinham compartilhado. Meu mundo desabou. Comecei a tremer enquanto lia cada mensagem, cada palavra era como mais um tijolo sendo colocado em cima do meu peito me sufocando. Tinha uma mensagem em particular que dizia: não aguento mais fingir em casa, preciso estar com você logo, e a resposta dele era só mais um pouco amor, logo você vai estar livre. Eu imprimi tudo. Cada conversa, cada mensagem. Juntei com os documentos que Eustáquio tinha deixado e coloquei tudo numa pasta. Minha cabeça estava uma bagunça, misturando raiva, dor, humilhação e uma vontade incontrolável de fazer todo mundo pagar pelo que estavam fazendo comigo. Mas eu precisava ter certeza. Precisava ver com meus próprios olhos. Na sexta-feira de manhã, liguei para Eustáquio. Aceito a oferta, eu disse. Mas quero dinheiro em espécie e quero que você esteja presente quando eu contar para a Ingrid que estou indo embora. Quero que você veja a cara dela quando eu disser que não presto mesmo, que você estava certo o tempo todo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois ele riu, uma risada genuína de satisfação. Eu sabia que você era esperto, Carlos Daniel. Vou providenciar o dinheiro. Nos encontramos hoje à noite, 8 horas, na sua casa. Eu passei o dia preparando tudo. Liguei para minha mãe e contei que precisava dela para algo importante. Liguei para o irmão da Ingrid, o Marcelo, que sempre foi legal comigo, e pedi que ele também estivesse lá. Disse que era urgente, sobre o futuro da irmã dele. Liguei até para a mãe de Ingrid, Dona Helena, que sempre foi mais gentil comigo que o marido, e pedi sua presença. Quando Ingrid chegou em casa naquela tarde e viu toda aquela movimentação, ela ficou confusa.
O que está acontecendo? Ela perguntou, vendo a sala cheia de gente da família dela e minha mãe sentada no sofá com cara de preocupada. Eu pedi para ela sentar. Eustáquio estava lá, com uma maleta preta que eu sabia conter o dinheiro. Eu respirei fundo e comecei. Ingrid, tem algo que preciso te contar na frente de todos. Seu pai me ofereceu 500 mil reais para eu te deixar. Ele disse que você não me ama mais, que está infeliz comigo e que eu deveria aceitar o dinheiro e desaparecer da sua vida. O silêncio que se instalou era ensurdecedor. Ingrid ficou branca, olhou para o pai com uma expressão de horror e traição. Pai, o que você fez? Mas Eustáquio manteve a compostura. Eu estava tentando te libertar de um erro, filha. E ele aceitou a oferta. Mostra quem ele realmente é. Eu aceitei, eu confirmei, vendo as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto de Ingrid. Mas antes de pegar esse dinheiro e ir embora, eu quero que todos saibam por que aceitei. Eu peguei a pasta que estava no meu colo e comecei a distribuir cópias das mensagens entre Ingrid e Fernando para cada pessoa na sala. O rosto de Ingrid passou de pálido para vermelho em segundos. Carlos, eu posso explicar, ela começou. Mas eu levantei a mão. Não precisa explicar nada. Eu li tudo. Li sobre como você está contando os dias para ficar livre de mim. Li sobre seus encontros com Fernando. Li sobre como você está fingindo em casa. Então seu pai estava certo. Você não me ama mais. E eu não vou ficar onde não sou mais querido. Dona Helena estava lendo as mensagens com a mão na boca, em choque. Marcelo olhava para a irmã com decepção. Minha mãe chorava baixinho no canto. Mas foi o que aconteceu depois que ninguém esperava. Eustáquio, ao invés de parecer vitorioso, estava lendo as mensagens com uma expressão cada vez mais sombria. Fernando, ele repetiu o nome, a voz saindo estranha. Fernando Machado? Ingrid, entre soluços, assentiu. Eustáquio ficou de pé bruscamente, sua face contorcida numa mistura de raiva e algo mais, algo que parecia pânico. Você está me dizendo que está tendo um caso com Fernando Machado, o sócio investidor da minha empresa? Foi como se uma bomba tivesse explodido na sala. Ingrid olhou para o pai sem entender a gravidade do que ele estava dizendo. E daí que ele é seu sócio, ela gritou entre lágrimas. Eu estou apaixonada por ele, pai. Ele me entende de um jeito que Carlos nunca entendeu. Ele me valoriza. Ele quer construir um futuro comigo. Eustáquio deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Sua face estava perdendo a cor. Ele tirou o celular do bolso com mãos trêmulas e começou a discar freneticamente. Enquanto esperava alguém atender, ele olhou para Ingrid com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Medo puro. Fernando Machado é casado, ele disse, a voz saindo tensa. Casado com a filha do senador Braga. E ele está sendo investigado por desvio de fundos da minha empresa. Se isso vier à tona, se descobrirem que minha filha está envolvida com ele, vou perder tudo. O mundo parou. Ingrid ficou branca novamente. Carlos, isso não é verdade, ela olhou para mim como se eu pudesse fazer aquilo não ser real. Ele disse que estava se separando. Ele disse que a gente ia ficar junto assim que ele resolvesse umas coisas. Eu não senti nenhum pingo de satisfação vendo ela se despedaçar. Só uma tristeza profunda. Ingrid, você foi usada, eu disse suavemente. E eu também fui. Seu pai me ofereceu dinheiro para sair da sua vida não porque se importa com sua felicidade, mas porque sabia que algo estava errado e queria te controlar como sempre fez. Eustáquio desligou o telefone com força. Fernando não atende, ele disse, mais para si mesmo que para qualquer um de nós. Ele começou a andar de um lado para o outro, a mente visivelmente trabalhando em overdrive tentando calcular os danos. Depois parou e olhou para mim com uma expressão diferente. Quanto você quer para ficar quieto sobre tudo isso? Ele perguntou. Para não ir à imprensa, para não expor minha filha, minha família. E ali estava. A verdade crua. Eustáquio não estava tentando proteger a filha de mim. Estava tentando proteger seu império. Ingrid era apenas mais uma peça no tabuleiro dele, assim como eu era. A diferença é que eu tinha me recusado a jogar o jogo. Eu não quero seu dinheiro, Eustáquio, eu disse, minha voz saindo mais firme do que nunca. Nunca quis. Só aceitei sua oferta ridícula para expor o tipo de homem que você é na frente de toda a sua família. Você não se importa com a felicidade da Ingrid. Você se importa com aparências, com controle,
com seu precioso status. Olhei para Ingrid, que estava sentada no sofá, destruída, com a mãe ao lado tentando consolá-la. Ingrid, eu amei você de verdade. Amei cada segundo que passamos juntos. Mas você está certa sobre uma coisa. A gente não funciona mais. Não porque eu não sou bom o suficiente para você, mas porque você nunca teve coragem de enfrentar seu pai e escolher sua própria vida. Você sempre foi a filha dele primeiro e minha esposa depois. E eu mereço alguém que me escolha em primeiro lugar. Peguei a maleta com o dinheiro que estava aos pés de Eustáquio e a abri. 500 mil reais em notas de 100, organizadas em maços perfeitos. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Fechei a maleta e a empurrei de volta para ele. Fique com seu dinheiro. Use para comprar o silêncio de Fernando, para pagar advogados, para fazer o que homens como você fazem quando seus castelos começam a desmoronar. Mas não vai funcionar comigo. Comecei a caminhar em direção à porta. Minha mãe se levantou e veio comigo, sua mão pequena e forte segurando a minha. Mas antes de sair, eu me virei uma última vez. Olhei para Dona Helena, que chorava silenciosamente. Olhei para Marcelo, que parecia estar reavaliando tudo o que achava que sabia sobre a própria família. E olhei para Ingrid. Eu espero que um dia você encontre a coragem de viver sua própria vida, eu disse para ela. De fazer suas próprias escolhas sem medo do que seu pai vai pensar. Porque enquanto você viver com medo dele, você nunca vai ser feliz. Não comigo, não com Fernando, não com ninguém. Saí daquela casa e senti como se tivesse tirado uma tonelada de peso das costas. As semanas seguintes foram um borrão. Ingrid tentou me ligar várias vezes, mas eu nunca atendi. Ouvi por Marcelo, que acabou se tornando meu amigo depois de tudo, que Fernando realmente estava sendo investigado e que tinha desaparecido, deixando Ingrid e o escândalo para trás. Eustáquio teve que vender parte da empresa para cobrir os desvios e quase foi indiciado como cúmplice. A família se desintegrou do jeito que famílias construídas sobre mentiras e aparências sempre se desintegram. Quanto a mim, eu me mudei para um apartamento menor, mais simples, mas que era só meu. Voltei a focar no trabalho, na minha mãe, em reconstruir minha vida. E foi aí que aconteceu algo que eu não esperava. 3 meses depois daquele dia fatídico, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado. Ele me informou que Eustáquio tinha sofrido um infarto fulminante e estava internado em estado grave. E que antes de ir para a cirurgia, ele tinha pedido para me encontrar. Eu não queria ir. Não devia nada para aquele homem. Mas a curiosidade falou mais alto. Fui ao hospital numa tarde de quinta-feira, exatamente 3 meses e uma semana depois daquele confronto na minha antiga sala. Eustáquio estava na UTI, conectado a um monte de aparelhos, parecendo 20 anos mais velho. Quando me viu entrar, ele fez um esforço enorme para falar. Eu estava errado, ele disse, a voz fraca e rouca. Sobre você. Sobre tudo. Passei a vida inteira tentando controlar minha filha, proteger meu império, e no fim perdi os dois. Ingrid não fala mais comigo. A empresa está sendo investigada. Minha esposa pediu o divórcio. E aqui estou eu, morrendo sozinho num quarto de hospital. Ele fez uma pausa, tentando recuperar o fôlego. O médico disse que eu posso não sobreviver à cirurgia. E eu não posso morrer sem te pedir desculpas. Você foi o único naquela sala que teve coragem de fazer a coisa certa. De recusar o dinheiro. De expor a verdade mesmo sabendo que ia doer. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria sentir pena dele, mas outra parte lembrava de toda a humilhação, de todo o desprezo que ele tinha demonstrado por mim. Eu não vim aqui para aceitar suas desculpas, Eustáquio, eu finalmente disse. Vim porque, diferente de você, eu não deixo negócios inacabados. Você me ofereceu dinheiro para destruir minha vida. Eu recusei. Mas agora eu vou te oferecer algo que dinheiro nenhum pode comprar. Ele me olhou com aqueles olhos cansados, esperando. Eu vou te oferecer perdão, eu disse. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Eu te perdoo por ter tentado me comprar. Por ter me humilhado. Por ter tratado sua filha como propriedade. Eu te perdoo porque guardar essa raiva só está me machucando, e eu não vou deixar você ter mais esse poder sobre mim. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dele. Carlos Daniel, ele sussurrou. Cuida da minha filha. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas ela vai precisar de alguém quando eu não estiver mais aqui.
E você é a única pessoa que realmente a amou sem querer nada em troca. Eu não posso prometer isso, eu respondi. Ingrid fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Mas vou dizer uma coisa. Se ela vier até mim, sem o peso do seu dinheiro, sem as expectativas da sua família, apenas como Ingrid, a mulher que eu amei, eu vou ouvir o que ela tem a dizer. Só isso eu posso prometer. Eustáquio fechou os olhos, parecendo em paz pela primeira vez desde que o conheci. Obrigado, ele murmurou. E então eu saí daquele quarto e daquela parte da minha vida. Mas a história não termina aí. Porque a vida real nunca termina de forma arrumada como nos filmes. 2 semanas depois, Eustáquio morreu durante a cirurgia. Eu não fui ao funeral, mas mandei flores. Ingrid me ligou naquele dia, chorando, pedindo para conversarmos. Eu disse que não estava pronto. Que ela precisava de tempo para processar tudo o que tinha acontecido, e eu também. Passaram-se 6 meses. 6 meses de terapia, de autoconhecimento, de aprender a me amar antes de amar qualquer outra pessoa. E então, numa tarde de sábado, a campainha tocou. Era a Ingrid. Mas não era a Ingrid que eu conhecia. Ela estava diferente. O cabelo mais curto, sem maquiagem, usando jeans e camiseta ao invés daquelas roupas de grife que o pai a fazia usar. Ela parecia mais leve, mais real. Posso entrar? Ela perguntou, sua voz hesitante. Eu hesitei, mas acabei abrindo a porta. Ela entrou e ficou ali parada no meio da minha pequena sala, olhando ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Eu não vim pedir para voltarmos, ela começou. Vim pedir desculpas. Desculpas por ter sido covarde. Por ter deixado meu pai controlar minha vida. Por ter te traído não só com Fernando, mas com medo e insegurança. Ela se sentou no sofá sem esperar convite. Depois que meu pai morreu, continuou, eu tive que enfrentar muita coisa. A verdade sobre os negócios dele, sobre quanto ele controlava cada aspecto da minha vida, sobre como eu nunca fui realmente livre. E percebi que você foi a única pessoa que realmente me amou. Não pela minha família, não pelo dinheiro, mas por mim. E eu joguei isso fora porque tinha medo de decepcionar meu pai. Eu me sentei na poltrona em frente a ela. Ingrid, o que você quer de mim? Perguntei, cansado de jogos e manipulações. Ela olhou nos meus olhos pela primeira vez desde que entrou. Quero recomeçar. Não como éramos antes. Quero que a gente se conheça de novo. Sem o peso da família, sem expectativas, sem mentiras. Quero descobrir quem eu sou quando não estou tentando agradar ninguém. E quero que você esteja lá quando eu descobrir, se você quiser. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Uma parte de mim queria mandar ela embora, proteger meu coração que tinha se machucado tanto. Mas outra parte, aquela parte que ainda lembrava porque tinha me apaixonado por ela, estava curiosa. Curiosa para saber quem era a Ingrid real, sem as máscaras, sem as correntes. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, eu disse honestamente. Você me partiu, Ingrid. De um jeito que eu não sei se pode ser consertado. Ela assentiu, lágrimas nos olhos. Eu sei. E não estou pedindo confiança agora. Estou pedindo uma chance de reconstruir. Devagar. Um dia de cada vez. Se em algum momento você achar que não vale a pena, a gente para. Sem culpa, sem ressentimento. E foi assim que começamos de novo. Não como marido e mulher, mas como 2 pessoas que tinham sido destruídas e estavam tentando se reconstruir. Levou tempo. Muito tempo. Terapia de casal, conversas difíceis, noites em que eu ainda acordava com raiva do que tinha acontecido. Mas também teve momentos bons. Descobri que Ingrid, longe da influência do pai, era engraçada, tinha sonhos próprios, queria trabalhar com arte ao invés de logística. Hoje, 2 anos depois daquele dia em que Eustáquio me ofereceu $500 mil para assumir, eu posso dizer que estou feliz. Ingrid e eu não voltamos a morar juntos ainda. Estamos levando devagar, como prometemos. Ela abriu uma pequena galeria de arte que está começando a decolar. Eu finalmente lancei minha startup de tecnologia que sempre sonhei. A gente se vê 3 vezes por semana, janta junto, ri junto, constrói algo novo juntos. Eu não sei se vamos terminar juntos no final. Não sei se o amor é suficiente para superar tudo o que passamos. Mas sei que ambos estamos melhores do que éramos.
E que às vezes recusar R$500 mil não é sobre o dinheiro, é sobre manter sua dignidade intacta num mundo que tenta te comprar a cada esquina. Se você ficou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Eu sei que é longa, confusa, cheia de altos e baixos. Mas é real. E se tem algo que aprendi com tudo isso é que sua vida não tem preço. Suas escolhas não têm preço. E nenhuma quantia de dinheiro vale mais do que olhar no espelho e se respeitar. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te comprar, te controlar, te fazer acreditar que você não vale nada, eu te digo isso: você vale. Vale muito mais do que qualquer número numa conta bancária. E se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, eu te peço uma coisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque tem muito mais histórias reais assim vindo por aí. Histórias de pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias e saíram do outro lado diferentes, mais fortes, mais conscientes de quem realmente são. Deixa seu like se você acha que fiz a escolha certa em recusar o dinheiro. Deixa nos comentários o que você faria na minha situação. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que todo mundo passa por momentos difíceis, mas que sempre existe uma saída quando você escolhe fazer a coisa certa mesmo que seja mais difícil. Valeu mesmo por ter chegado até aqui comigo nessa jornada maluca. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você pensar sobre suas próprias escolhas. Até lá, se cuida e lembra sempre, você não tem preço.